Fala galera, pandemia aparentemente está passando pela misericórdia imensa de Deus e agora a gente tem que encarar o novo normal. E de que maneira a igreja pode nesse momento se posicionar para ser mais efetiva para ministrar a um mundo que está ferido com os resultados nefastos que essa pandemia trouxe. Esse é o assunto desse vídeo. Espero que aquilo que eu vou trazer enriqueça muito seu coração. Vem comigo! Antes de eu entrar nas minhas considerações, você já sabe, dá uma força aí, vai, curta esse vídeo, inscreva-se no canal, ative as notificações e manda esse vídeo para pelo menos uma pessoa. Assim você vai estar me ajudando a chegar um pouco mais longe com essas mensagens do Papo Pentecostal e, ao mesmo tempo, vai favorecer que outras pessoas possam ouvir material cristão relevante e de muita qualidade. Eu conto com você. Graças a Deus, a gente está vivendo agora um período em que, aparentemente, as autoridades estão tendo sucesso em conter a expansão da pandemia do coronavírus e a gente está começando a respirar pela infinita misericórdia de Deus. E agora a gente precisa pensar, como cristãos e como líderes também cristãos, eu falo tanto a membros quanto a líderes, de que maneira a igreja deve se posicionar para poder ministrar um mundo que foi profundamente tocado com os efeitos dessa pandemia. Eu trouxe aqui 4 aspectos que eu gostaria que você levasse em conta sobre como você pode contribuir com a expansão do reino de Deus nesse mundo pós-pandemia do coronavírus. O primeiro deles, esse é um momento em que é muito necessário nós reforçarmos programas de discipulado artesanal e de reuniões evangelísticas menores, com uma quantidade menor de pessoas. Uma das coisas que a pandemia do coronavírus trouxe é realmente um medo de aglomerações. E eu costumo falar, tenho falado isso nas reuniões da igreja, que a era das mega igrejas acabou. Cada vez mais as pessoas vão buscar nichos menores e grupos sociais menores para poderem pertencer. E a igreja tem um potencial imenso de avanço com isso, porque afinal de contas, nos 4 primeiros séculos do cristianismo não existiam templos. As igrejas se reuniam em casas, os cristãos se reuniam uns com os outros. Esse é um momento para nós resgatarmos isso. Certamente vai ser muito difícil você levar pessoas na igreja pelos próximos anos, mas não vai ser difícil você levá-las a uma casa, a um Starbucks, a uma mesa de cafeteria. E ali, com 4, 5, 10 pessoas, você anunciar o evangelho da graça de Deus. Igrejas que investirem nesse discipulado artesanal vão ter sucesso em alcançar muitas vidas que precisam, nesse tempo, da esperança que nós encontramos no evangelho. A segunda coisa muito importante, mais do que nunca, a igreja precisa resgatar, nesse tempo, uma visão de promoção de justiça social. Todos nós sabemos dos impactos econômicos enormes que essa pandemia trouxe em todos os segmentos comerciais de negócio e a quantidade de pessoas que tiveram perca de renda, estão enfrentando desemprego e estão tendo efeitos colaterais aí pós-contaminação pelo vírus, que está sendo pesado por conta de compra de remédios, dificuldade para trabalhar e tantas outras coisas. Nessa hora, a igreja precisa verdadeiramente parar com seus eventos de entretenimento, investir recursos para minimizar o sofrimento das pessoas. Enquanto a igreja está preocupada em fazer campanhas, em trazer pregadores, em custear o alto custo do movimento gospel, existem outras religiões aí investindo no social, alimentando famintos e cuidando de pessoas. Esse é um tempo para Deus nos curar desse sistema maligno de consumo que foi criado com a marca evangélico, para nós olharmos para esses segmentos sociais que estão sofrendo nesse momento e, com o amor de Deus, ministrarmos a eles não apenas o pão do céu, mas o pão da terra também, aliviando suas almas com a pregação do evangelho e aliviando sua fome e seu sofrimento com uma ação social cristã e relevante. Igrejas que investirem em ação social deixarão uma marca e serão um sinal histórico do reino de Deus. Uma outra coisa importantíssima nesse tempo, principalmente para aqueles que se identificam com o pentecostalismo e com o pentecostalismo reformado, é reforçarmos as bases doutrinárias das nossas comunidades, uma vez que a pandemia colocou em xeque essa doutrina absolutista de cura divina que infesta a igreja evangélica brasileira. Deus cura? Cura. Deus opera milagres? Faz, mas ele faz isso quando ele quer.
E por diversas razões misteriosas, Deus às vezes não cura enfermos, não cura enfermidades. Quantas pessoas confiaram suas vidas em oração e que foram contaminadas com coronavírus e morreram? Então, nessa hora, como que a gente concilia a doutrina bíblica da cura divina com o fato de que pessoas recebem a oração da fé, mas não são curadas e morrem? Precisamos voltar para a palavra de Deus. Entender que a cura divina deve ser encarada por nós como algo pontual que Deus faz para o louvor da sua glória e não como uma promessa absoluta de que todas as pessoas serão curadas. Eu costumo fechar esse entendimento da seguinte forma: Deus cura qualquer enfermidade, mas por motivos misteriosos e soberanos não cura todos os enfermos. Lá no céu a gente vai entender por quê. Por fim, esse é um tempo em que a igreja deve ser uma comunicadora de esperança. Uma das coisas que me afastou do pentecostalismo brasileiro foi aquele posicionamento moralista absoluto que eles tinham, em que a gente estava cansado de ver tentativas de transformar moralmente a sociedade sem antes pregar o evangelho para elas. A Bíblia fala que Jesus Cristo trouxe a graça e a verdade. A graça precisa vir antes da verdade. O que isso significa? Nós precisamos primeiro comunicar a esperança, dizer que a salvação, dizer que Deus é bom, dizer que Deus propôs em Cristo um caminho de retorno para Ele, para depois que as pessoas já nascidas de novo pela fé no Evangelho serem devidamente ensinadas para não abraçarem novamente aquilo que as adoeceu. Infelizmente, o movimento evangélico faz o contrário. Nós queremos impor os nossos valores morais para uma sociedade que não nasceu de novo, que não crê em Deus, que não conhece a vontade de Deus, e isso tem causado realmente um ranço da sociedade com a igreja. É claro que eu não quero ser aplaudido pelos homens. Jesus Cristo disse que ai de nós quando os homens nos aplaudirem. Mas o fato é que nós temos dado à sociedade motivos de sobra para nos odiar, porque ao invés de pregarmos o Evangelho e a esperança, temos tentado forçar os nossos valores para pessoas que não têm capacidade espiritual de obedecê-los, uma vez que não nasceram de novo pelo Evangelho. Uma igreja que comunicar esperança e pregar um Evangelho suficiente vai ser efetiva na obra de Deus nesse tempo. Espero que esses conselhos encorajem você a se encontrar na comunidade cristã a qual você faz parte e ali ajudar para que o seu pastor, seu líder, possa fazer a obra de Deus com efetividade. Se de repente você se vê perdido, não sabe com quem somar, onde agir, eu convido você que acesse www.igrejapentecostalreformada.com.br, conheça a nossa igreja em Campinas, nossa proposta, e de repente você pode querer fazer parte conosco dessa grande família que tem tentado viver à luz desses princípios que eu ensinei e tem lutado para fazer a diferença. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.